Bom, agora a gente vai dar continuidade aqui nas nossas atividades com ele, o Dr. Paulo da Luz, que está aqui conosco. Dr. Paulo tem um super currículo. Ele é advogado da OAB da Paraíba. Ele é idealizador e presidente da Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos dos Autistas na Paraíba. Ele é um ativista e um entusiasta da causa. Ele é colaborador na Frente Parlamentar Mista da Paraíba em defesa das pessoas com autismo e com doenças raras. Ele é membro do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele é um estudioso do direito e saúde com foco nas pessoas com deficiência. Ele é especialista em direito empresarial, mestre em direito econômico pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é consultor jurídico nas áreas empresarial, educacional e saúde. Ele é professor de cursos de pós-graduação e graduação de direito civil, empresarial, consumidor, educacional e direito e saúde. Ele é autor do livro Empresa e Função Social, Aspectos em Prol da Dignidade Humana. Doutor Paulo, a palavra é toda sua. Com esse currículo, estamos aqui de ouvidos abertos, querendo ouvir o senhor. Valéria, boa noite a todos. Agradeço a deferência, fico até constrangido, porque, na verdade, às vezes nem eu imagino que esse currículo ele é tão grande assim como você falou. Tudo foi construído com tanta naturalidade na minha vida, com aquele entusiasmo natural de quem está vivendo. Eu nunca fui buscando um maior desenvolvimento ou ter qualquer tipo de projeção. As coisas simplesmente foram acontecendo e com muita gratidão e com muita dedicação, porque foi assim que foi criado, a gente foi conseguindo conquistar algumas coisas e que bom que hoje a gente pode passar boa parte disso adiante, e mais ainda através das redes sociais, através da internet, que viabiliza uma coisa que há alguns anos a gente não vivia. Talvez nós não imaginássemos a diversidade e a grandiosidade que o nosso país tem e o quanto é interessante a gente trazer pessoas de variados lugares do Brasil para trocar experiências. Exemplo maior disso está o que a Érica acabou de falar aqui para a gente, que um projeto que iniciou com muita paixão e com muita dedicação no estado do Mato Grosso, hoje em dia cada vez mais vem se desenvolvendo, vem tomando corpo, e que assim a gente torce demais, porque o Brasil necessita de projetos de empatia, de coisas dessa natureza, sobretudo para o público da pessoa com deficiência, em particular do público autista, que é, para mim, a minha grande missão. Eu sou pai de uma criança autista, o Pedro da Luz, igual o pai, né? Claro, tinha que ser Paulo da Luz, filho dele, Pedro da Luz, para manter a casta dos apóstolos de Cristo, vamos dizer assim, Pedro e Paulo. E o Pedrinho tem 6 anos de idade, ainda esse ano faz 7, foi diagnosticado com menos de 2 anos. Ele é um autista moderado, muito esperto, muito inteligente, mas com apraxia de fala e alguns outros comprometimentos. E isso despertou em mim, na minha esposa no nosso seio familiar, uma necessidade de tentar compreender, de tentar aprender o que é o autismo e como conviver, como entender e como tentar desconstruir tanto preconceito que existe. Então, esse trabalho não foi apenas meu, essa dedicação não foi apenas minha, muito pelo contrário. Muitas das vezes eu fui inspirado pela a atividade e a ação e a conduta e a postura da minha esposa, que é bem conhecida em alguns segmentos nas redes sociais, com o perfil do Instagram Alegramente, que trabalha muito com questões de motricidade fina e etc. e tal, e a vida foi convergindo para isso. Tivemos a ideia de criar uma comissão especial de defesa dos autistas pela OAB Paraíba, e isso foi muito vitorioso para todos nós, porque pela primeira vez, na região Nordeste, existia uma comissão específica em defesa do autismo, e ela trouxe resultados bem significativos.
Conseguimos a promulgação de leis municipais, não apenas em nossa capital, João Pessoa, no estado da Paraíba. Temos propostas de lei em âmbito federal, que eu confio que conseguiremos, com muita fé em Deus, tornar essas propostas de lei em leis, porque são leis benéficas para o autismo e para as famílias dos autistas, claro, que eu até falo muitas vezes que a gente nunca é autista sozinho, né? A família toda acaba entrando nesse ciclo, a gente tenta entrar no mundo deles, a gente tenta compreender cada vez melhor essa realidade dos autistas e a gente acaba também fazendo parte do autismo de uma maneira muito íntima. Pois bem, tentarei ser o mais sucinto possível em respeito ao tempo. Eu acredito que a fala que eu irei conduzir hoje aqui junto com vocês, talvez o que venha a ser mais interessante, seja a oportunidade de conversar com vocês através das respostas, das perguntas que poderão surgir. Espero ser capaz de responder todas. Caso não seja, por favor, podem me procurar, eu vou depois passar meus contatos, ou pode falar com a produção, que com certeza eles vão viabilizar. Vou ficar muito feliz em poder conversar com cada um de vocês, esclarecer da melhor maneira possível para cada um de vocês. Nossa apresentação é comentários sobre os direitos dos autistas. Veja, o tempo que temos e o espaço que temos me fizeram trazer aqui alguns slides para vocês, e não são muitos. E, claro, alguns eu vou ser mais superficial, bem mais tópico, e eu vou tentar me deter em pontos que considero talvez mais controvertidos, mais importantes, e que normalmente a gente é mais demandado e questionado pelas pessoas quando, eventualmente, a gente vivencia um momento como esse. Eu gostaria de saber se eu já poderia compartilhar com vocês aqui a nossa tela, o compartilhamento de tela. É possível? Pode compartilhar, doutor. Agora. Oi? Será que já está? Conseguem ver? Conseguiam Ainda ver? não. Eu acredito que vai agora. Agora veio, só não está. Isso. Está. Isso. Eu quero pedir desculpas a todos, é porque infelizmente, eu não sou tão hábil como o João Prateado, que está aqui nos dando esse suporte. Ainda preciso aprender muito com ele para poder ser mais hábil nesse compartilhamento de telas. Gente, como vocês podem ver, meu nome é Paulo de Assis Ferreira da Luz, sou paraibano da cidade de João Pessoa, filho de paraibanos, radicado aqui, já tive a oportunidade de morar em outros estados, mas mantive e retornei à minha terra. Sou apaixonado, como todo bom nordestino, apaixonadíssimo pelo Nordeste, sobretudo a minha Paraíba, e faço questão de dizer que vocês devem conhecer a minha terra, porque com certeza vocês serão muito bem acolhidos. Aqui nós somos pessoas muito acolhedoras e eu tenho certeza que vão ser muito bem tratados. Vamos iniciar. Bom, as palavras iniciais já foram dadas, então me permitam já ir seguindo adiante. Aqui nós colocamos percepção do autismo e percepção dos seus direitos. Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que toda e qualquer pessoa, ela é ao que no direito nós chamamos de sujeito de direitos. Todos nós temos direitos e temos obrigações. E isso não é em nada diferente a quaisquer pessoas, inclusive as pessoas autistas. Então, definitivamente, isso parece tão introdutório e, de fato, necessita ser assim, toda e qualquer pessoa autista, ele é um sujeito de direitos. Ele é uma pessoa que tem direitos. E mesmo aquele autista que não tenha, dado ao seu grau de necessidade de apoio, de comprometimento, chame-se como for, a condição de se autorrepresentar, vamos dizer assim, mas de ser
representado por alguém, esta pessoa continua tendo seus direitos garantidos, reservados e que necessitam ser protegidos e defendidos por cada um de nós. Não vou aqui entrar em detalhes de números do autismo, isso aí tem palestrantes com muito mais competência que eu para tratar disso. Conheço alguns desses dados, até porque diuturnamente estudo isso como curioso e como pai que sou também, e como... eu tenho muito cuidado, viu, Valéria, de usar essa expressão de ativista. Eu tenho muito cuidado, porque eu não, até hoje, eu só sei que sou ativista porque me disseram que eu sou. Porque, para mim, eu era apenas um cidadão tentando cumprir o meu papel, tentando cumprir aquilo que a cidadania me exige. Que é de tentar passar adiante aquilo que a gente sabe, tentar respeitar ao máximo, tentar trazer bons exemplos a quem precisa de bons exemplos, reivindicando aquilo que precisa ser reivindicado, e para mim isso sempre foi um exercício de cidadania. Eu realmente só acredito que sou ativista porque você e outras pessoas estão me falando isso, porque pessoalmente isso para mim é um ato de cidadania. Se cada um de nós, enquanto cidadãos, tivermos consciência do exercício da nossa cidadania e dos direitos e deveres que temos, talvez a nomenclatura ativista caia até em desuso, porque todos vão acabar se tornando ativistas, e que bom que esse dia chegue, se assim Deus permitir. Vejamos bem. Perspectivas legais e jurídicas do mundo autista. Em termos históricos, deixa eu trazer um breve apanhado histórico das legislações pertinentes ao mundo autista. Eu falo até brincando que antes da Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana, na nossa querida Berenice Piana, era como se não existisse absolutamente nada. E, na verdade, não é que praticamente não existia nada. Não existia. Não existia legislação específica voltada ao público autista. O autista, na verdade, ele era muito mais invisível do que hoje ainda, eventualmente, a gente fala que o autista ou o autismo ainda é um fato invisível do nosso cotidiano. Acreditem, antes da Lei 12.764, da Lei Berenice Piana, não existia absolutamente nada, a não ser coisas como Estatuto da Criança e do Adolescente, que engloba, por exemplo, todas as crianças e adolescentes, inclusive as pessoas com deficiências, as crianças e adolescentes autistas. Tudo bem, estava lá, mas não era algo específico para o universo deste público autista. Surgida a Lei 12.764, a Lei Berenice Piana, foi criada a primeira legislação tratando de políticas públicas efetivamente voltadas a esse público. E essa lei realmente a gente precisa enaltecer e agradecer por todos os seus idealizadores, não apenas a própria Berenice, ao Ronaldo e a outros tantos que participaram, não foram apenas eles, e a gente sabe disso, mas a gente precisa ser muito grato, porque foi a partir daí que passou a se enxergar a existência desse sujeito de direito, que eu falei que é o autista, que são os autistas, melhor dizendo, e naturalmente isso trouxe um grande avanço, porque efetivamente começou a se tratar diretamente daquilo que a gente necessitava, de questões como a garantia, por mais óbvia que fosse, a garantia ao direito à saúde, do diagnóstico precoce, do acesso à educação, e assim sucessivamente. Isso parecem coisas óbvias, mas acredite, isso não existia em lei e culturalmente o nosso país não enxergava ou compreendia que isso deveria ser respeitado. Foi necessário uma ação social, uma atividade efetiva de pessoas abnegadas que lutaram por isso, conseguiram tocar no coração e provocar as pessoas corretas, e isso acabou que criou essa lei que para nós e haverá de continuar sendo por algum tempo, pelo menos, o grande marco, o grande divisor de águas para tudo. Podem até surgir depois novas leis que venham a substituir integralmente o que a lei Berenice Piana fala,
mas a gente nunca vai esquecer que foi a partir dela que ficou mais claramente reconhecido que os autistas são sujeitos de direito. E dentro desta lei em particular, a meu ver, ela traz uma informação importantíssima e uma coisa maravilhosa em termos de proteção e garantia ao autista. Ela equiparou autista a pessoa com deficiência para efeitos da legislação. E o que isso quer dizer, Paulo? Quando você equipara legalmente, pela lei Berenice Piana, o autista a pessoa com deficiência, e eu quero aqui fazer um recorte temporal, a lei 12.764, ela é de 2012. O Estatuto da Pessoa com Deficiência atual, ele é de 2015. Mas antes, obviamente, desse estatuto, já existiam legislações que asseguravam direitos à pessoa com deficiência. E já existia, e existe, dentro do SUS, uma estrutura que pode até ainda não estar dentro daquele perfil que nós gostaríamos que estivesse. E quem sabe um dia a gente consiga, ao invés de estar trazendo algumas ponderações, até eventualmente críticas, talvez a gente esteja aqui em um outro evento como esse, comemorando, porque hoje nós temos a plenitude dos direitos e a plenitude de um atendimento válido, justo e integral a toda e qualquer pessoa, inclusive o público autista. O SUS, a rede pública e toda a rede de saúde suplementar, e me deixem fazer uma explicação adicional, quando a gente fala de direito à saúde, quando a gente fala de sistema de saúde, nós falamos a saúde pública e existe também a saúde privada. A saúde pública, Sistema Único de Saúde, acredito que todos aqui sabem do que estou falando. Já por sua vez, quando a gente fala de saúde suplementar, nós estamos nos referindo a planos de saúde, seguros de saúde, que são entes de iniciativa privada que também atuam no segmento saúde, na condição de prestadores de serviços para quem vir a contratar eles. Isso também compõe a grande rede do direito à saúde, mas em segmentos diferenciados, ok? Por já existir toda uma malha, uma estrutura voltada à pessoa com deficiência, a inteligência do legislador da Lei 12.764, na minha percepção, foi muito boa, muito hábil, porque ele conseguiu, ao equiparar os efeitos, por efeitos de lei, a pessoa autista, a pessoa com deficiência, no contexto geral, nós acabamos de assegurar todos aqueles direitos que historicamente foram construídos e conquistados a esse público de pessoas com deficiência, eles também já foram automaticamente aproveitados para os autistas. E isso já nos fez tentar, eu não vou dizer ganhar tempo, mas talvez adiantar um pouco a percepção e a garantia dos direitos, considerando todo o tempo anterior, que antes dessa lei que tanto citei, em 2012, não existia absolutamente nada, ou basicamente nada. Aqui eu trouxe uma relação, não estão todas as leis aqui, pessoal. Aqui não tem todas as leis que envolvam, direto ou indiretamente, o autismo, certo? Não estão todas, quero deixar isso muito claro. Mas aqui eu trouxe algumas que, a meu ver, são, digamos assim, as que mais são usuais no nosso cotidiano. Para quem é do mundo do direito, certamente deve saber bem o que estou falando. São as mais usuais. Então, aqui nós temos lei que trata do atendimento prioritário. Acredito que vocês estão, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, acredito que sim. Lei que trata do atendimento prioritário. O atendimento prioritário já era uma garantia que existia para a pessoa com deficiência, então a pessoa autista, o autista, também tem essa mesma garantia, dada a sua condição, por conta da Lei Berenice Piana, de ser também considerado pessoa com deficiência. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nos traz enormes garantias, e é uma legislação muito, muito, muito rica.
recomendo que, mesmo que você não seja do mundo do direito, da área do direito, que você tenha a oportunidade de pegar a Lei 12.764, é uma lei pequena, poucos artigos, em pouquíssimos minutos você conclui ela, você faz a leitura dela e depois, se quiser, pegue a Lei 13.146 de 2015, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e faça uma leitura. É uma lei de muito fácil compreensão. Você não precisa ter um advogado, ou um estudante de direito, ou alguém do mundo jurídico a tiracolo para ficar te esclarecendo. É muito fácil entender. Talvez, se existir alguma dúvida, elas serão muito poucas. Destaco também aqui a Lei 13.861 de 2009, que foi a lei que incluiu o transtorno do espectro autista para a base do censo do IBGE. Isso foi uma reivindicação que, inclusive, eu tive a oportunidade de participar dentro de todas essas discussões. Chegou ao ponto de ir a Brasília, de tentar mobilizar juntamente com outras tantas pessoas, porque é interessantíssimo, é importantíssimo que nós trabalhemos com a maior exatidão possível do número de autistas que temos no Brasil. E não apenas em números, tão somente, claro. Mas hoje a gente precisa ter, pelo menos, os números. Não se faz política pública sem se ter um parâmetro de números, sem se ter um parâmetro de quantas pessoas necessitam disto ou daquilo, etc. e tal. A política pública bem executada, ela tem esse parâmetro, ela necessita. Então, se nós conquistamos tantos direitos, era indispensável que um dos direitos que a gente deve ter respeitado é a possibilidade de estar no censo, ser também catalogado como dentro das estimativas nacionais, para que, a partir daí, a construção de políticas públicas seja cada vez uma construção mais adequada, mais correta, mais exata àquilo que se necessita, e daí por diante. Trago uma situação que vem sendo discutido já pelos nossos representantes junto ao Congresso Nacional e tudo mais, que existe também, eu vou pedir licença para voltar o slide para mostrar aqui para vocês, existe uma possibilidade de que, após o censo, ou paralelamente ao censo, em razão da Lei 13.977 de 2020, a lei conhecida também como Lei Romeu-Mion, que criou a CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa Autista. Essa legislação modificou, acrescentando alguns dispositivos à Lei 12.764, e criou essa carteira de identificação da pessoa autista. A propósito, nós já tínhamos este direito. Toda e qualquer pessoa autista, na sua condição de também ser considerado pessoa com deficiência, no seu registro, na sua carteira de identidade, que todos nós aqui devemos ter, certamente temos, eu tenho, vocês têm com toda certeza, poderá e deverá, se for o caso, constar que aquela pessoa é ou não pessoa com deficiência. Mas eu não entendo que a Lei Romeu-Mion, a Lei 13.977 de 2020, foi uma coisa desnecessária, até porque, dentre as suas intenções, é de, quem sabe, vir a futuramente colaborar com não é nem com a quantificação, porque a quantificação vai ser mais direcionada pelo censo, mas poderá colaborar com a qualificação dos graus de autismo de cada uma dessas pessoas, poderá explicar melhor, eventualmente, das suas condições socioeconômicas, e assim sucessivamente. Então, se essa ideia for levada adiante, a CIPTEA, que para mim, no primeiro momento, era algo interessante, mas talvez não tão indispensável, passe a ser algo muito mais importante do que já é. Vamos torcer que tudo isso aconteça. Passar mais um slide. Outras considerações sobre os direitos dos autistas. Boa parte de vocês deve conhecer, não só por talvez serem, assim como eu, pais e mães de alguma pessoa autista,
mas certamente até também por ouvir dizer. Existem direitos que são clássicos da pessoa com deficiência e que também foram absorvidos, claro, à pessoa autista. Exemplo, vaga especial em estacionamentos e áreas azuis. Eu não sei na região de vocês como é que vocês costumam chamar. Aqui no meu estado, da Paraíba, os locais reservados de estacionamento nas ruas, vamos dizer assim, nas vias, é o que nós chamamos de zona azul, onde existe uma pessoa, você estaciona seu carro, etc, etc e tal. Existe uma vaga, sempre existem vagas reservadas às pessoas com deficiência. Naturalmente, essa vaga também é reservada, e deverá ser assegurada também à pessoa autista. Trago uma informação adicional. Alguns estados, sobretudo, também por orientação de órgãos em âmbito nacional, querem dizer que essas vagas elas seriam ou só serão exclusivas para aquelas pessoas com deficiência que têm alguma questão ou algum comprometimento na sua mobilidade, a exemplo de cadeirantes, etc. e tal. Eu entendo que isso até venha a ser, dentro desse contexto, uma prioridade, mas não uma exclusividade. Até porque eu nem preciso explicar e trazer aqui para vocês quantos autistas têm questões ou problemas ou têm um comprometimento sensorial exagerado ou acima da média, vamos dizer assim, e que muitas vezes necessitam ter um local mais próximo ao acesso onde eles estão chegando para ter um estacionamento mais fácil e evitar que venham a ter algum problema de autorregulação ou que venham a perder o seu acho que eu acredito que é o senso, é a regulação propriamente, né? Normalmente aqui, eu não sei como é a nomenclatura técnica, mas aqui normalmente a gente comenta que quando a gente percebe um autista muito agitado, muitas vezes ele está desregulado sensorialmente. Então, acredito eu que isso deva ser levado em consideração também para a garantia dos estacionamentos e áreas azuis. Desconto na aquisição de carros novos. É o famoso desconto para PCD, popularmente conhecido, como muitas pessoas falam também. O fato de você ser ou ter uma pessoa com deficiência lhe dá a possibilidade de requerer, junto ao seu estado da Paraíba, do Rio Grande do Sul, São Paulo, onde for, a possibilidade de ter uma isenção de alguns tributos, ICMS, IPI, IPVA, e isso vai fazer com que a aquisição daquele veículo para você tenha um valor mais acessível. O valor médio que pode chega a em torno de 27, alguma coisa por cento, dependendo do estado, lembrando que como existe o ICMS é um imposto de competência estadual, então tem estados que têm um percentual um pouco maior, outros um pouco menor, comparativamente um com o outro. Então, isso é um direito garantido e é um direito que vem do direito da pessoa com deficiência e os autistas também têm esse mesmo direito. Desconto na compra de passagens aéreas. Esse desconto é para o acompanhante. Algumas observações. Isso existe em razão de uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e essa possibilidade, ela existe, dessa resolução, se não me falha a memória, a resolução número 9 de 2007, mas ela é necessária se tiver comprovada a necessidade de que aquela pessoa com deficiência efetivamente necessita de um acompanhante para lhe dar o seu suporte. Existe muita resistência de algumas companhias aéreas. Hoje mesmo eu recebi denúncias com relação a uma, eu vou reservar aqui o nome dela, porque, enfim, não convém trazer isso agora, com relação ao desrespeito sob a alegação de que aquela pessoa com deficiência, na percepção deles, não deveria ou não precisaria ter um apoio e um acompanhante para conseguir esse desconto. Esses descontos são em torno de 80% para o acompanhante, é um desconto maravilhoso. Quero deixar muito claro que não compete a nenhuma agência nacional ou qualquer uma que seja dizer a quem cabe ou a quem não cabe dizer
que aquela pessoa com deficiência necessita ou não de um acompanhante. Essa percepção, ela deve vir do médico que, porventura, acompanhe essa pessoa. É interessante deixar isso muito claro. Lamentavelmente, isso ainda não é tão bem respeitado pelas companhias aéreas e, lamentavelmente, muitas vezes, nós, cidadãos, precisamos nos recorrer ao judiciário ou a denúncias ao Ministério Público para tentar resguardar os nossos direitos. E esse direito está aqui, gente, ele existe. Passe livre em transportes. Estou falando de transporte público, famoso coletivo, trens, ônibus, metrô e aí por diante. Existe essa possibilidade de ter passe livre? Sim, existe. Isso é muito bem configurado, por exemplo, no estado de São Paulo, tem uma questão prévia administrativa que precisa ser cumprida, você precisa comparecer ao setor competente, fazer uma apresentação de documentos, trazer justificativas, etc, etc, etc. Mas isso, sendo efetivamente cumprido, normalmente não tem grandes problemas e a pessoa consegue o passe livre. Reitero, eu estou falando de transporte coletivo. Paulo, eu posso chamar um táxi? Meu filho é autista e eu vou dizer, olha, eu quero passe livre? Não, não é bem assim. Um Uber também não é bem assim. Também não é. Estou me referindo a transportes coletivos. Lamentavelmente, nem todos os estados respeitam isso da forma como deveria. Alguns falham, eventualmente, a gente compreende, claro, a gente tenta colaborar para que eles venham a acertar, mas existem estados que efetivamente desrespeitam isso quase que integralmente. No meu estado, infelizmente, uma pessoa autista dificilmente conseguirá um passe livre num transporte coletivo aqui na capital, João Pessoa, de onde estou falando. Se for uma pessoa com deficiência, por exemplo, motora, isso é muito tranquilo, ele consegue com total tranquilidade. Se for uma pessoa com um comprometimento, com um cego, que tenha uma questão visual, né, sensorial propriamente, né, o sentido da visão não está na sua perfeita condição, ele também até pode conseguir mais fácil. Mas os autistas, infelizmente, ainda não estão sendo respeitados como deveriam. Isso é uma reivindicação que nós aqui, da comunidade de defesa dos autistas, de uma forma geral, independente de ser pela OAB ou por onde for, estamos batalhando ferrenhamente para tentar reverter essa situação de descaso para a garantia de direitos. Viagens intermunicipais e interestaduais. Existe sim a possibilidade de se conseguir essas passagens de maneira grátis, de maneira gratuita, tanto para a pessoa com deficiência, e alguns estados também até admitem para o seu acompanhante, considerando que este acompanhante tenha comprovada necessidade, aliás, que a pessoa com deficiência que está sendo acompanhada necessite efetivamente daquele acompanhante. Porque boa parte das vezes, a depender do tipo, da particularidade desta pessoa com deficiência, depender de como for, é muito compreensível que ela necessite ter um acompanhante, alguém que esteja junto com ela. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade que nós temos aí, mas é um direito que existe e já devem ter percebido que direitos, eles existem. A grande dificuldade que nós, operadores do direito, e que nós, pais de pessoas com deficiência, autista, ou o que for, aquilo que talvez nós mais sofremos, não é pela falta de direito, mas é pelo respeito ou falta de respeito com eles. Isso é o que mais nos dói. Porque a legislação que existe, se nós tivéssemos aquela consciência de cidadania que efetivamente deveria existir, inclusive da parte das autoridades e da sociedade como um todo, certamente a gente não estaria lamentando tanto por situações como essa. Atendimento prioritário em filas. Isso também é uma particularidade oriunda também do direito das pessoas com deficiência. Vocês conseguem observar o quanto de direito dos autistas nos vem por absorção de direitos que já existiam das pessoas com deficiência? Compreendem o quanto isso é importante para o nosso reconhecimento, para o reconhecimento dos autistas,
como pessoas que efetivamente necessitam ter seus direitos, dadas as suas particularidades respeitadas. Uma das coisas que eu mais admiro na Lei 12.764, que mais agradeço, é justamente por ter reconhecido o autista como pessoa com deficiência para efeitos da legislação. Isso nos trouxe tantas coisas, isso nos encurtou tantos trabalhos, porque se não existisse, talvez a gente até hoje, e olha que a Lei 12.764, ela já tem 10 anos, talvez hoje nós ainda estivéssemos brigando para ter um atendimento preferencial, ou um atendimento prioritário que seja, ou um desconto na aquisição de um carro novo, e coisas como essa que já estavam consolidadas para as pessoas com deficiência, hoje também, hoje não, né? Desde 2012, já nos é possibilitado, e a gente realmente só pode agradecer que isso realmente foi imprescindível para a garantia dos direitos e reconhecimento do autista como sujeito de direitos. Direito ao trabalho em ambiente acessível. Não sei nem se a minha expressão aqui ficou a mais adequada, mas me deixe tentar esclarecer. Toda e qualquer pessoa autista, e aqui há poucos instantes estávamos com a Érica aqui, ela falou do Enan, filho dela. O Enan é um jovem adulto autista que é médico. O Enan, ou qualquer outra pessoa autista, necessariamente ele tem o direito de trabalhar com aquilo que bem lhe convier. Aquilo que for conveniente para ele, aquilo que criar nele a intenção de desenvolver uma atividade profissional, tem que lhe ser garantido. Agora vejam, também, assim como para toda e qualquer pessoa com deficiência, também para a pessoa autista, é interessante que o ambiente de trabalho seja capaz de recepcionar e acolher e incluir esta pessoa no ambiente de trabalho, no desempenho, melhor dizendo, da sua atividade profissional. Não é à toa que quando a gente fala de outras pessoas com deficiência que não sejam autistas, a gente sabe que existem políticas públicas também, e não só autistas, até também, quero até corrigir a fala, da questão das cotas que muitas vezes são disponibilizadas para a contratação de pessoas com deficiência em ambiente de trabalho. É justamente para tentar, através de uma ação afirmativa, ou discriminação positiva, como também muitos chamam, incluir essas pessoas no ambiente do trabalho. E, claro, o local de trabalho ele precisa estar adaptado o suficiente para receber aquela pessoa com deficiência, para que ela venha a desempenhar e desenvolver as suas atividades. Gente, eu quero fazer um testemunho para vocês. Eu tenho eu ainda não, né? Mas eu tenho um rapaz, um jovem autista, 18 anos, quase 19 anos de idade, estudante do curso de Direito, que muito em breve eu estou ansiosíssimo para ter ele junto conosco como estagiário lá no meu escritório. Eu já tive a chance, Valéria e todos que estão aqui me ouvindo e me vendo, eu já tive a chance de trabalhar com colegas autistas, advogados e outras tantas profissões. E é uma experiência muito enriquecedora, pela diversidade, pela possibilidade que você tem de aprender com eles. Não acreditem que eles têm, ou que eles são, ou não vão corresponder àquilo que é necessário. Acreditem, eles vão corresponder. Talvez eles não correspondam igual a mim, que sou uma pessoa típica. Mas dentro da característica deles, eu tenho convicção. Eles só precisam da oportunidade, do respeito, do espaço aberto, porque garantia legal também já existe. Isso necessita ser levado em consideração. A gente muitas vezes a gente vê, sobretudo em publicações de internet, se falar tanto de autistas crianças. Elas crescem. Elas vão se tornar adolescentes, elas vão se tornar adultos, e a gente precisa estar no mundo preparado e acolhedor o suficiente para recepcionar essas pessoas. Eu tenho fé em Deus que meu filho, que hoje tem 6 anos, haverá de se tornar um adulto, e que, se Deus permitir, e todos os nossos esforços
forem agraciados por isso, ele vai se tornar uma pessoa completamente funcional, que vai ter a sua vida, que vai desenvolver a sua vida, e é isso que a gente deseja, como todo e qualquer pai, e quem sabe e vive na pele isso também, como eu, sabe muito bem o que eu estou falando. Possibilidade de redução da jornada de trabalho para responsáveis. Isso é uma garantia já para lá de consolidada para quem é servidor público. A propósito, servidor público federal, existe uma lei federal, 13.000 e alguma coisa, agora me perdoe, eu não costumo gravar o número de lei. Essa lei já existe, é garantida e normalmente ela é até respeitada em vários setores da administração pública. Eu não me recordo agora nenhum estado da nossa federação que não tenha para os servidores estaduais igual garantia, equivalente garantia para seus servidores. Dos municípios, não tenho a menor condição de ter conhecimento em detalhe de todos, nunca fiz esse levantamento de dados, mas asseguro que boa parte deles também já tem. Agora, a grande pergunta que fica é, Paulo, eu não sou servidor público, eu sou uma pessoa que trabalha, sou da iniciativa privada. Existe a possibilidade de conseguir a redução da jornada de trabalho sem prejuízo ou com o mínimo prejuízo possível da minha remuneração? Entendam, isso é uma discussão que é sempre tratada, como não temos lei específica para isso, é uma discussão que é sempre tratada pelo judiciário, pela justiça do trabalho. Quando a gente fala de poder judiciário, existem as justiças locais, o judiciário local, que é o que nós chamamos de justiça comum à justiça dos estados. Cada estado tem a sua, com várias comarcas que se alastram por várias cidades, estado afora e daí por diante. Existe a justiça em âmbito federal, que também é uma justiça comum, mas em âmbito federal, e existem as justiças especializadas. Há exemplo, e eu vou me restringir apenas a fala dela, que é a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, que tem um judiciário próprio, um regramento próprio, normativas próprias e aí por diante, ela trata de situações como essa. Eu já vi e eu já tive a oportunidade de conseguir judicialmente a redução da jornada de trabalho de pessoas seletistas, traduzindo, de pessoas que trabalham pela iniciativa privada. Isso é possível, Paulo? Sim, isto é possível. Da mesma maneira que também é possível que a pessoa que tenha algum autista em sua família, alguma pessoa com deficiência, ou até mesmo também uma pessoa com câncer e aí por diante, possa judicialmente reivindicar a liberação do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A liberação do FGTS, normalmente ela se dá quando existe uma demissão. Lembrando que é um fundo de garantia, ele serve para, como o próprio nome diz, garantir e resguardar o trabalhador em momentos que não esteja trabalhando. Então, ele tem aquele fundo de garantia liberado, onde ele vai utilizar aquele dinheiro, supostamente, imagino, para a sua sobrevivência, né, para a sua manutenção, enquanto ele tenta ser reinserido no mercado de trabalho. Mas é possível, sim, que você, mesmo sem estar ter sido demitido, ou por outras situações que a própria legislação também já ampara, que você faça o pedido judicial para a liberação deste Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso efetivamente acontece e boa parte dos tribunais do Brasil, e para essa discussão pontual não é propriamente na Justiça do Trabalho, muitas vezes, normalmente isso é liberado, já está sendo cada vez mais consolidado. Eu até acredito que muito em breve as regras do FGTS deverão ser revisadas e talvez comecem a incluir esta possibilidade para pessoas que tenham filhos autistas, filhos que sejam pessoas com deficiência e assim sucessivamente. Esta é uma possibilidade que verdadeiramente existe. O direito, não é um direito positivado, deixe-me traduzir isso para quem não é do mundo do direito.
Esse direito que existe não é um direito descrito em uma lei específica, ao contrário que é para servidor público, certo? Essa questão da jornada de trabalho. E a liberação do fundo de garantia da mesma maneira. Para o autista, para a pessoa que tem filho autista, ele precisa requerer isso judicialmente. Contrate seu advogado, um advogado de confiança, um advogado que você tenha, conheça um bom trabalho dele e que confie no trabalho dele, contrate-o. Eu tenho certeza que vocês terão uma boa possibilidade. Claro, depende não apenas do advogado, também depende muito de qual é o entendimento daquele juízo de direito onde vai ser analisado o pedido, mas está cada vez mais frequente. Direito ao lazer. Se qualquer pessoa que tiver a oportunidade de estudar, fazer uma leitura na Constituição Federal, vai ver que um dos direitos que a própria Constituição, Valéria, nos assegura, nos garante, é o direito a lazer. A gente não tem só direito à saúde, direito à liberdade, a gente tem direito ao lazer. É um direito constitucionalmente garantido. E a pessoa autista, obviamente, por ser também sujeito de direito, ele tem esse direito ao lazer. Muitas vezes a instrumentalização desse direito ao lazer se dá através da acessibilidade. A criação, por exemplo, de locais onde tenham, dada a arquitetura universal, rampas de acesso, corrimãos, pontos de apoio e assim sucessivamente, que venham a viabilizar e facilitar a mobilidade e o acesso a ambientes de lazer para as pessoas com deficiência. Trago aqui um exemplo bonito que existe no estado de Goiás, acredito que seja em Goiânia, na sua capital, que é o Parque Azul, que é um parque que, em uma parte deste parque, existe toda uma, digamos assim, adequação, ou pelo menos uma intenção de adequação voltada para receber as pessoas que têm filhos autistas e os próprios autistas que vão lá e que querem ter um momento de descontração, um momento de lazer. Então, o direito ao lazer, ele é garantido. E, inclusive, em alguns municípios, inclusive aqui no meu, por exemplo, existem leis municipais que asseguram em determinados dias da semana o que eles chamam de sessão azul, que é a garantia de que o pagamento da entrada do cinema para pessoas autistas é um pagamento simbólico. E não apenas isso. Se é que existe pagamento, que muitas vezes nem tem. E não é apenas isso. Existem alguns critérios técnicos que são levados em consideração. A iluminação da projeção ela fica um pouco mais amena, o volume do som do cinema fica mais baixo, justamente para melhor facilitar e dar a oportunidade de que aquele momento de lazer seja desfrutado sem ser agressivo ou sem ser incômodo àquele autista, considerando que muitos têm hipersensibilidade sensorial. Direito ao respeito à sua dignidade e não discriminação. Bom, lamentavelmente, e é muito recorrente, poucos instantes antes de a gente iniciar este evento, eu estava conversando com uma conhecida minha, aqui da minha cidade, e ela estava muito chateada porque ela havia, com um filho autista, muito leve, um autista muito, muito, muito leve, muito bem, digamos assim, não sei se a nomenclatura correta seria essa, mas muito bem adaptado, já recebeu alta de boa parte das terapias que fazia, melhor dizendo, e aí por diante. Essa criança estava com a mãe andando de carro no Uber, num veículo comum de passeio. E a criança, por conta de ter se sentido incomodado e ter tido um momento de desregulação, eu acredito que foi, eu estou tentando lembrar o nome que ela falou, mas que ela usou um outro termo, mas um momento de desregulação, ele ficou muito agitado, e o motorista foi, eu não vou dizer deselegante, ele foi mal educado, ele só não fez enxotar aquela criança do carro, mas falou poucas e boas. Essa atitude desse motorista, apesar da mãe ter alertado que ele era uma criança autista,
que ele não se preocupasse, que ali estava sob controle, que ele não faria nada além daquilo, que não traria qualquer prejuízo, e se trouxesse, ele estava ali, que não iria permitir que nada de mal acontecesse, etc, etc e tal. Mas essa atitude, esta conduta deste motorista é uma atitude discriminatória. Assim como expressões capacitistas, que a gente eventualmente vê. É um direito de toda e qualquer pessoa com deficiência, e é um direito de toda e qualquer pessoa autista ter respeitado a sua dignidade, ter respeitado esse seu direito como cidadão, ser respeitado enquanto pessoa humana, e ele não merece, não pode, não deve ser discriminado. A conduta discriminatória, ela é criminosa, passível de punição, tanto nas esferas civil, mediante ações de indenização, como também mediante intervenções do direito criminal ou penal, a depender, claro, da conjuntura. O direito ao respeito e à dignidade, ele é de todo e qualquer cidadão. O direito de não ser, a garantia de direito de não ser discriminado é de todo e qualquer cidadão. E não é nem um pouco diferente à pessoa com deficiência, sobretudo o autista, que lamentavelmente ainda é vítima de muito capacitismo. Direito à educação. Quando a gente fala em direito à educação, eu gosto muito de dizer que o direito à educação ele deve ser não apenas de ingresso, mas também dele. Não se deve recusar a matrícula, não se pode recusar a matrícula, quer seja em escola pública ou privada. É muito recorrente eu ser procurado e as pessoas dizendo que foram em uma escola privada para matricular seu filho autista e a escola simplesmente disse que não poderia porque já havia atendido o limite de alunos autistas por sala. Vejam só, eu desconheço qualquer lei ou qualquer regra infralegal, abaixo da lei, regulamento, normativa, portaria, o que for, que venha a dizer o número de pessoas com deficiência que deverão ser ou não aceitas em escola ou ser ou não aceitas em sala. Isso não existe. Eu desconheço, efetivamente eu desconheço. É garantido a toda e qualquer pessoa com deficiência o acesso e o ingresso ao ensino. Não interessa que seja ele público ou privado. Esse direito tem que ser garantido. E não só o direito tem que ser garantido para a sua matrícula, mas o direito ao acesso às instalações da escola. É muito recorrente, vem em determinados momentos, que a escola diz que aceita, não tem que aceitar ou deixar de aceitar, ela está sendo contratada, ela simplesmente é contratada. Aceita a criança autista, mas aí, normalmente, se você chegar de surpresa na escola, essa criança autista muitas vezes está na quadra da escola, no jardim da escola, ou em qualquer outro canto da escola, exceto em interação com os demais colegas de sala, ou aprendendo, ou sendo alfabetizado, estudando, o que for, dentro do ambiente da sala de aula. Não é para tolerar autista na escola, é para receber ele, acolher ele e colaborar com sua socialização e educação. Isso não é favor, isso é direito. Isso é um direito garantido em lei e que o seu descumprimento, a depender da conjuntura, também poderá repercutir criminalmente para o diretor daquela escola, quer seja essa escola pública ou privada. E quando se fala em educação, a gente também tem que lembrar que este acesso e liberdade que se deve ter em todos os ambientes e a possibilidade de ser parte efetiva daquele processo educacional, muitas vezes para os autistas é necessário ter um profissional de apoio. É o que a gente chama normalmente de apoio educacional especializado ou acompanhante educacional especializado ou auxiliar de educacional especializado. Essa pessoa normalmente deverá ser um profissional, via de regra é para ser um profissional, devidamente treinado, capacitado, bem formado em educação especial para aquele público em particular e deverá, sim, prestar todo o serviço, apoio, respeito e colaborar não apenas com o processo de ensino-aprendizagem, mas também colaborar com o processo de socialização
daquela pessoa autista em ambiente escolar, quer seja dentro da turma no momento da aula, quer seja nos momentos de intervalo, quer seja no momento preliminar ao início das aulas, quer seja no momento imediatamente após o término das aulas. Esse profissional é de competência e é de responsabilidade das escolas, quero deixar isso muito claro. Não vamos confundir o acompanhante educacional especializado com o que alguns chamam de AT escolar, que é o acompanhante terapêutico, o auxiliar terapêutico em ambiente escolar, são coisas distintas e de competências e de atuações distintas. O que eu estou me referindo aqui é em âmbito educacional. Essa competência, essa responsabilidade é da escola onde aquela pessoa autista é estudante. Ô, Paulo, e esse outro profissional que você falou, o AT, que é o auxiliar terapêutico em ambiente escolar. O auxiliar terapêutico, e eu reitero, estou aqui falando como pai, estou aqui também falando como estudioso do direito. Eu não tenho propriedade técnica o suficiente dentro da grande área de saúde para poder falar tudo com a propriedade que eu gostaria de poder falar. Mas eu sei que o AT, ou que é o acompanhante terapêutico, ele tem uma função de acompanhar, auxiliar, colaborar em âmbito terapêutico. O próprio nome já diz isso. É terapêutico. E muitas vezes a intervenção terapêutica se dá, sobretudo a depender da intervenção primordial que aquela criança está recebendo, esse acompanhamento terapêutico ele se dá em ambiente natural. E o ambiente natural é desde casa, a praça, a escola e em outros momentos. Essa responsabilidade ela é distinta do apoio educacional especializado. Via de regra, essa competência terapêutica, o próprio nome já diz, é terapêutico. Então, é de uma contratação de um profissional terapêutico pela família, que pode, inclusive, ser por intermédio de um plano de saúde, muitas vezes. Espero estar sendo claro. Material educacional adaptado. É um dos calos de qualquer pessoa que tem filhos autistas em ambiente escolar, em estudo. Material adaptado. Eles compreendem, eles percebem o mundo de uma maneira diferente de nós neurotípicos. Muitas vezes eles necessitam de um material devidamente adaptado que talvez venha a colaborar a que eles consigam entender ou compreender ou melhor aprender os seus conteúdos de uma maneira devidamente customizada para eles. Então, isso é uma necessidade que precisa ser respeitada também e é uma garantia legal. Direito à saúde, tanto em âmbito público, SUS, como privado. Eu já toquei nesse assunto no início, mas aqui eu queria falar mais um pouco, eu tentarei ser breve, eu não sei nem como é que está meu tempo, mas eu juro que eu vou tentar ser breve, Valéria, antes que você brigue comigo. E o que seria esse direito à saúde? Toda e qualquer pessoa no Brasil, independente de ser ela com deficiência ou não, ele tem direito à saúde, via Sistema Único de Saúde, sobretudo. E você também tem o direito à saúde suplementar, a questão de contratar planos de saúde. Saibam, e agora eu vou verticalizar essa fala para a saúde suplementar, para a saúde privada. É terminantemente proibido, inclusive por lei, que os planos de saúde ou seguros de saúde recusem contratar autistas ou, deixa-me corrigir a frase, recusem a ser contratados por pessoas autistas. Imaginem a cena, você está contratando um plano de saúde novo para você, sua família, inclusive seu filho, que é uma criança autista, e o plano de saúde faz, olha, eu aceito o senhor, aceito sua outra filha, aceito sua esposa, mas não aceito seu filho porque ele é autista. Bom, isso, antes de tudo, é uma atitude discriminatória, né? Já fere aquela questão que falamos no slide anterior, da garantia da não discriminação. Isso é discriminatório. E isso é terminantemente proibido pela legislação, inclusive a lei que trata dos planos de saúde, a Lei 9.656. Ela coloca taxativamente lá, está lá escrito, é proibido, não se pode recusar a matrícula de pessoa com deficiência.
Está lá. Não, obviamente, com esses termos, mas a essência é essa. A própria lei dos planos de saúde já nos assegura isso. Da mesma maneira, se for o seguro de saúde e assim sucessivamente. Direito à não limitação de intervenções em números de sessões. Isso não é uma lei, apesar de ser, a meu ver, também algo garantido por lei, pela Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que assegura um direito como esse de maneira irrestrita. Mas hoje, a Agência Nacional de Saúde, neste ano, pela Resolução Normativa número 469, ela definiu que não existe para a pessoa autista mais a limitação no número de sessões. Coisa que antigamente, e não faz tanto tempo assim, nós contratamos um plano e, por exemplo, levamos o nosso filho para um atendimento com terapeuta ocupacional. E quem vive nesse mundo do autismo sabe muito bem que é muito recorrente que isso aconteça. E muitas vezes o plano de saúde chegava para você e dizia, olha, você excedeu o número de sessões. Isso não existe mais, gente. Isso existe hoje uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde dizendo categoricamente que não existe mais a limitação no número de sessões. Isso tudo nasceu por conta de um movimento oriundo, criado, ou, digamos assim, encabeçado pelo Ministério Público Federal do Estado de Goiás, que moveu uma ação civil pública contra a ANS, e essa ação civil pública, dentre outras coisas, queria assegurar que não existisse mais limitação para isso. Conseguiu-se uma liminar, o processo foi seguindo, outros estados da federação, a exemplo do estado de São Paulo, o Acre, Alagoas e outros tantos, começaram a fazer a mesma coisa, e a Agência Nacional de Saúde percebeu que estava indo a passos largos para uma grande perda em todos os estados da federação por conta de ações dessa natureza. Então, ela mesma, por si só, refugou, mudou a sua conduta e, com isso, evitou um mal maior para ela em razão das decisões que poderiam vir dos processos. Joia? Por fim, isso aí é uma questão que eu queria discutir ao final, que é o respeito ao atendimento fiel à prescrição médica. Lamentavelmente, nós não temos para o público autista ou qualquer pessoa com deficiência nenhuma legislação que determine, apesar de que isto estava no projeto original da Lei 12.764, isso estava lá, a ideia de estar lá, a ideia já existia desde lá, lamentavelmente isso não evoluiu, que é o respeito ao atendimento fiel à prescrição médica. Não adianta você só ter o número de sessões de forma ilimitada. Se não existir a garantia de que aquilo que o médico, que o neurologista infantil, o neurologista pediátrico, que está acompanhando aquela pessoa autista, se ele está prescrevendo determinadas intervenções, não cabe a ninguém discutir se aquela intervenção deve ou não, é ou não, será ou não dada. Isso é uma garantia. Inclusive, isso é uma prerrogativa do médico. Se o médico prescreve um tratamento, somente outro médico, e muitas vezes até numa eventual perícia médica, que poderá desconstruir aquela prescrição médica. Não cabe a plano de saúde, a seguro de saúde, dizer, não, nós não atendemos isso, não deve. Isso é algo que, na minha percepção, enquanto estudioso do direito, é uma conduta, é uma prática abusiva. Lamentavelmente, nós não temos hoje nenhuma legislação que confirme algo que para mim é muito óbvio. A competência do médico de prescrever o exame é exclusiva do médico. A competência do prestador de serviço de saúde é cumprir aquilo que o laudo médico dá, claro. Tem algumas limitações, alguns parâmetros, eu até compreendo. Mas ficar querendo contradizer, contestar o laudo médico, isso não é pertinência de plano de saúde algum. E isso é algo que realmente precisa ser levado em consideração e é muito importante que não só os operadores do direito, mas que toda a sociedade civil organizada tenha consciência disso e comece cada vez mais a reivindicar a construção de alguma norma
que assegure esse tipo de garantia e de direito aos nossos autistas. Porque muitas vezes é isso que acaba atrasando a evolução e o desenvolvimento dessa pessoa, desse autista, que muitas vezes tem o atendimento oferecido de forma diversa, porque é o que tem, e a família muitas vezes já está exausta o suficiente para não ter forças de continuar, e ela simplesmente aceita a receber algo diverso daquilo que está prescrito, porque o plano só oferece aquilo. E eu entendo que, lamentavelmente, isso é uma situação absurda, equivocada, errada, ilegal, e que deverá, e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir reverter essa situação em breve, ou o mais breve possível. Por fim, acho até que falei mais do que devia, peço desculpas até se extrapolei o tempo, mil perdões. Trago aqui minhas considerações finais, ratificando que toda e qualquer pessoa tem seus direitos, tem suas garantias e que elas precisam ser respeitadas. Nem todo autista tem condição de se autodefender ou ter condições suficientes para defender e exigir o cumprimento dos seus direitos. Muitas vezes isso cabe a nós, pais, cabe a nós que nos dedicamos a defender essa causa, essa bandeira tão apaixonante que é o autismo, e nós devemos realmente conhecer os nossos direitos, exigir o cumprimento dos nossos direitos e reivindicar que cada vez mais existam melhores e mais direitos em favor dessa comunidade. Por fim, eu quero trazer uma mensagem final de gratidão, dizer que estou muito honrado, muito feliz, e está dividindo um pouco daquilo que a gente tenta saber e tenta aprender com vocês. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, agradável, para que não tenha sido cansativa a minha fala. Me coloco à inteira disposição de vocês. Caso não consiga responder a todas as perguntas, coloco aqui à disposição os meus contatos, sobretudo em redes sociais, onde poderei atender da melhor forma possível, se assim for viável para todos. Meu muito obrigado, foi uma honra e um imenso prazer. Foi uma honra para nós também, doutor Paulo. Excelente os seus comentários. Eu tenho aqui algumas perguntas, sim. Algumas perguntas aqui, né? O senhor acredita que o CIFTEA, a carteirinha, né? Ela pode transformar os dados coletados em informações e conhecimento para a construção de políticas públicas mais adequadas por conta da qualidade das informações que vão ser coletadas? O senhor teve já acesso a cidades ou estados que tenham praticado já a implementação da carteirinha? Uma excelente pergunta, Valéria. Não tenho dados ainda, até porque os dados que eu tenho mais em mãos é aqui do meu estado, aqui do estado da Paraíba, que foi um dos primeiros a começar a oferecer ao público a CIFTEA, mas a gente ainda não tem esses dados. Mas eu posso te assegurar eu acredito que eu tenha que encerrar essa apresentação, agora que eu estou me lembrando disso, me perdoem. O compartilhamento. Isso, me perdoe, gente, eu fui falando aqui, enfim, ato falho meu, mil perdões mesmo. Já estamos... Já. Sem compartilhamento. Os dados que tenho aqui do meu estado são ainda dados muito incipientes, muito poucos, mas eu sei que a intenção da Secretaria de Saúde, trabalhando em parceria com a Secretaria de Ação Social, eles tentam e eles pretendem cruzar esses dados com outros que se tem. Aqui no meu estado, inclusive, gente, eu quero até fica até uma sugestão que pode ser muito útil para outros estados. Aqui na Paraíba, nós estamos tendo um censo da pessoa com deficiência, não apenas autista, da pessoa com deficiência. E isso está sendo feito com muita dedicação pela administração pública estadual. A intenção é tentar, ao máximo, ter números, e os números da maneira mais fiel possível, não apenas quantidade, mas qualitativamente, porque, a partir daí, toda a diagramação e toda a construção de políticas públicas tende a ficar
fica mais perfeito. Eu venho de um estado, da região mais pobre, juntamente com a Norte, a região mais pobre do país, isso é fato, e a gente sabe disso. O meu estado, em particular, o estado da Paraíba, é um estado per capita pobre. Mas a gente vem tentando, independente de ser neste governo ou até de governos anteriores, existe um grupo de pessoas envolvidas pela sociedade civil aqui no meu estado e também na própria administração pública, que tenta cada vez mais fazer aquela famosa pressão positiva para que se venham bons resultados, e a gente acredita que algum resultado, talvez eu não veja eles, porque eu sei que tudo é muito lento e a vida é muito finita, pode até ser que eu não tenha a oportunidade de sorrir ao final e dizer que consegui ver isso acontecer. Mas o caminho está sendo feito. E em outros estados, Valéria e todos que estão aqui me assistindo, eu tenho conhecimento de situações semelhantes. Eu reitero, no primeiro momento, quando foi criada a CIPTEA, eu parei e refleti rapidamente. Eu disse, mas havia necessidade disso? Porque no RG nós já poderíamos colocar que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência ou não, é isso ou aquilo. Isso era uma coisa que já estava assegurado desde antes de 2015, basicamente, já estava certo. Só que com a CIPTEA, dentre outras coisas, a intenção, dizem, é ter essa oportunidade de direcionar especificamente para o público autista. Porque, querendo ou não, por mais que não seja ou não fosse indispensável a CIPTEA, ela é exclusiva para o autismo. Isso é fato. Então, na teoria, fica mais fácil ou menos complicado que você tenha em mãos um dado mais fechado, mais organizado. Talvez a logística para a execução disto, Valéria, seja algo mais fácil. Bom, eu estou pagando para ver ainda, e haverei de pagar o preço que for. Se realmente isso for levado em consideração e for levado adiante, eu serei um dos primeiros a exigir e querer que esses dados sejam trazidos a público, porque com números na mão, a gente consegue fazer muito mais. A gente já conseguiu dar alguns pequenos passos. Veja o exemplo, até na área da educação, o que a Érica. A Érica, há poucos instantes, falou aqui para a gente que trabalho espetacular, e sem dados matemáticos na mão, sem números. Aquilo ali, ela foi na paixão, ela foi no amor. Ela lembrou do amor que tem pelo Enan, pela filha, por tudo. Fez, eu vou em frente, enfrentou e fez um trabalho, e continua fazendo um trabalho fora de série. Imagina isso com números. É isso que a gente precisa. A gente precisa de dados, a gente precisa de números, a gente precisa de ciência, a gente precisa de se acreditar nisso. E a gente precisa ter isso dentro da gente e levar isso em consideração para exigir de quem deve ser exigido o cumprimento de tudo isso. Por isso a gente brigou tanto para a inclusão do autismo no censo. Por isso que a gente continua e vai continuar brigando por tanta coisa. É isso mesmo. A gente precisa valorizar esses momentos onde as políticas públicas são criadas com esse olhar em cima de dados, em cima de informações, para que a coisa seja mais assertiva, né? Concordo com o senhor. A Érica pediu para que as perguntas dela fossem enviadas para o Projeto Autismo na Escola, tanto no Instagram quanto no Facebook. O senhor gostaria que as perguntas para o senhor fossem enviadas para onde? Bom, temos duas opções. Podem ser por e-mail, onde eu coloquei o e-mail, posso até voltar a colocar se quiser, para as pessoas virem, ou vocês podem divulgar, ou por e-mail, ou através do meu Instagram, que hoje em dia é a rede social, uma das poucas redes, eu não sou muito afeto à rede social, eu acho que eu sou de uma geração que ainda tem um pouco de dificuldade em conviver com isso, ao contrário da minha filha mais velha, por exemplo, que sabe mexer muito mais do que eu. Eu tenho o Pedro, tenho uma filha linda, mais velha, chamada Júlia, que é a minha princesa, o amor da minha vida, junto com o Pedro, claro, e ela quem me salva quando eu não sei mexer. Mas o Instagram
é uma ferramenta que está sendo muito utilizada, né, hoje em dia. Eu acredito que seja uma das redes mais populares hoje. Ou o meu e-mail, vai ser um prazer, eu vou ficar imensamente feliz em compartilhar com vocês, em aprender com vocês, em trocar experiências com vocês. Gente, o país é muito grande, a gente tem uma oportunidade incrível pelas redes sociais, por eventos que são híbridos como esse, a gente tem uma chance de trocar tanta experiência válida, a gente precisa aproveitar isso. Com certeza. E o meu último comentário aqui, o senhor falou a respeito do Parque Azul, né? Aí eu já vou fazer um gancho com a programação de amanhã, para que o pessoal não perca. Amanhã nós teremos a doutora Graciela Pignatari, minha amiga, e o Francisco Paiva Júnior. E o Francisco, há 2 dias, publicou lá na Revista do Autismo sobre o Parque Azul aqui. Em São Paulo também tem, né, o Parque Azul. Faz um bom tempo que não vou a São Paulo, tô com muita saudade de ir a São Paulo. Adoro São Paulo, adoro. Que bom, que bom. Venha logo, doutor. Vamos marcar aí. E ele divulgou recente na Revista do Autismo, está contando um pouquinho aí sobre esse parque aí, né, o Parque Azul, e assim, é um projeto excelente também, que está sendo implementado aí em vários locais, isso é muito, muito bacana também. Então, não percam amanhã a nossa programação, que vai estar aí com 2 feras falando um pouco mais para a gente a respeito do autismo. São maravilhosos. Muito bacana. Bom, deixo aqui o meu abraço para todos, agradecemos a participação de todos vocês e até amanhã. Até amanhã.